quando a gente fala sobre menopausa, a gente tem que entender uma coisa. As mulheres, quando entram na menopausa, os hormônios dela mudam completamente, por isso que elas ficam agressivas. Porque a testosterona começa a tomar mais foco, por mais que esteja baixa, e o estrogênio começa a desbalancear. Então, juntamente a esse contexto, a mulher começa a ter uma relação diferente com o desconforto. Ela se sente mais ressecada, ela se sente com o humor completamente alterado, tá? E por aí vai. Então é importante que vocês entendam que essa é uma fase onde vão haver perguntas. Faço reposição hormonal? Não faço. Faço suplementação hormonal? Não faço. E aí, quando você entra dentro dessa vereda, as pessoas vão falar assim, nossa, mas é caro. Às vezes não é a sua possibilidade. Às vezes é. Tá? Isso varia muito. Então, vocês têm que aprender a fazer esse movimento, entender que isso ocorre. E aí, depois que vocês perceberem isso, a gente vai conseguir ir para um próximo patamar. O que é esse próximo patamar? Existe uma relação dos hormônios sexuais com o corpo inteiro. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho da tireoide. Toda mulher vai passar pela menopausa, a maioria desconhece como isso vai ser, e a tireoide está completamente relacionada a isso. Na verdade, muitos sintomas que são atribuídos à menopausa podem ser do hipotireoidismo. Você tinha ideia que alguns sintomas que as pessoas dizem que é da menopausa podem estar relacionados ao hipotireoidismo? A oscilação de humor, hipotireoidismo também pode estar. A retenção de líquido, hipotireoidismo. E aí, quando a gente pensa que o hormônio estrogênio, tá? São 3 tipos de estrógenos, mas o estrogênio, tá? De uma maneira geral, ele se relaciona com a tireoide. Durante a menopausa, essa parada de menstruação, vai chegar um dia que ela pausa, você vai envelhecer e os óvulos vão parar de ovular, você vai parar de menstruar, ou seja, você vai parar de poder gerar uma vida. Então, isso são ciclos muito importantes na vida da mulher. A menstruação é aquele preparo que o útero faz, que ele fica inchado, entumecido, com um endométrio grosso para receber o óvulo, o zigoto, quando fecundado, e dali nascer uma vida. Acontece que quando a gestação não ocorre, todo mês aquele tecido fértil que foi feito para receber o zigoto desce, e aí você menstrua. A menopausa é o fim permanente da menstruação. E durante a menopausa, oficialmente, ela é determinada quando você fecha 1 ano sem ciclos menstruais. Esse é um processo fisiológico à medida que as mulheres envelhecem. A menopausa acontece pois os ovários não produzem mais os principais hormônios sexuais, progesterona e estrogênio. E por volta dos 50 anos, essa reserva ovariana, o número de óvulos fica baixo. Primeiro sinal que a menopausa está ocorrendo, geralmente, é a mudança no padrão normal da menstruação. Ou seja, a mulher começa a ter períodos mais leves ou intensos, diferente do normal dela. E além disso, gente, no final das contas, a frequência desses períodos também pode ser afetada. Então, pode vir e descer o fluxo, pode ficar de chico, né? A cada 2 ou 3 semanas, pode passar meses sem vir. E esse período é o período do climatério. Essa mudança hormonal afeta o corpo de várias maneiras. Tá? Para você ter ideia, 8 em cada 10 mulheres vão ter sintomas adicionais por conta do fim da menstruação. 8 em cada 10. Os principais sintomas e sensações, tá, são fogachos. Quem já sentiu fogacho aí? Parece, como dizia minha mãe, parece ligar um forno dentro de mim e eu estou suando mesmo no ar-condicionado. A pessoa sente aquele calorão no rosto, no peito, no tórax. Você pode deixar a pele até avermelhada. Tá? Então, dentro disso, as mulheres começam a
Ficar naquela doideira, literalmente, doideira. E isso acaba irritando, porque não é toda mulher que está acostumada a suar e ficar tranquila com o suor. Então, gente, é importante que vocês estejam percebendo esse contexto. E dentro da percepção desse contexto, vocês aprendam o que pode acontecer. Suores noturnos, dificuldade em dormir, problemas de memória, concentração, baixa libido, secura vaginal. Quantos desses também estão presentes no hipotireoidismo? Não para por aí. Muitas vezes a mulher tem dor de cabeça, mudança de humor, palpitação, rigidez, dores articulares, redução de massa muscular, infecção no trato urinário, principalmente se ela não souber lidar com isso. O risco começa a aumentar muito mais. Entendeu? Então, o principal aspecto que a gente tem que entender aqui é: existem relações simplesmente do hipotireoidismo que vão fazer com que você já tenha esses sintomas. Ficou claro? Como nós podemos lidar com isso? Bora para esse patamar? Você vai ver o seguinte: esses sintomas, eles estão relacionados à alteração hormonal? Estão em todo mundo? Não. Por que uns têm isso e outros não? Essa é a pergunta. E no final das contas, eu quero que vocês percebam o seguinte, gente: quando a mulher começa a envelhecer, a maioria de vocês não se cuidam. Não fazem nada de excepcional. Vocês que estão aqui são diferenciados. Mas a maioria das pessoas que a gente conhece não se cuida. Não fazem principalmente a reposição hormonal, a modulação hormonal. E aí, quando chega nessa hora, a pessoa começa a pirar. Aí eu quero fazer tudo de uma vez. E como funciona para a maior parte das mulheres? Elas nunca tomaram hormônio e nunca fizeram nada em relação a isso. Chega na menopausa, porque o calorão começou a aumentar, aí começa a ficar mais alterada, precisa modular os hormônios. Seria indicado em alguns casos. Tem maior fragilidade emocional, queda do libido, secura vaginal. E tem mulheres que não têm nada disso. E aí, somente depois de milhares de sintomas que ela começa a buscar o médico, e o médico diz: olha, você precisa de hormônio. Então, a mulher entra na menopausa e os níveis de estrogênio ficam baixos. Menos iodo é transportado na corrente sanguínea. Como consequência, a tireoide produz menos T4. Simplesmente pela mulher entrar na menopausa com menos estrogênio, menos iodo é transportado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se menos iodo for transportado por conta da redução de estrogênio, sua tireoide começa a ficar lenta. E grande parte das pessoas começa a ter problema hormonal na tireoide por conta disso.